Sabe aqueles momentos na vida que a gente está se sentindo tão perdido, tão sobrecarregado, tem tanta coisa pra gente resolver que a gente não sabe nem direito por onde começar? Bom, quando eu tô me sentindo assim, eu adoro fazer uma das práticas do movimento terapêutico expressivo, que é o seguinte: eu estou, eu quero e eu preciso. Vamos fazer juntas para ver se te ajuda também a lidar melhor com a situação aí que você está vivendo? Bom, é muito simples, você só precisa de papel e caneta para você anotar. E a gente começa fazendo o seguinte, a gente começa escrevendo uma frase de como é que eu estou. Como é que você está nesse momento? Ou seja, qual é a situação que você está vivendo? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, o que está acontecendo com você? Bom, se eu fosse falar de uma situação que eu estou vivendo agora, eu começaria a minha frase escrevendo: eu estou em dúvida sobre duas questões. Não vou dar detalhes, mas é assim que eu estou me sentindo. Eu estou em dúvida sobre duas questões, dois assuntos que eu tenho que resolver. Bom, essa é a primeira frase, então você escreve aí: eu estou, como é que você está? O que é a questão aí que está tirando um pouquinho o seu sono? Depois que você escrever eu estou, você vai escrever uma segunda frase começando com eu quero. E aí, esse eu quero, gente, é o seguinte: a partir do momento que você lê a sua frase do eu estou, vou reler aqui a minha para você ter uma noção. Eu estou em dúvida sobre duas questões. O que eu quero? Quando eu coloco que eu estou em dúvida sobre duas questões, o que eu quero? Porque não é tão simples assim só, eu quero resolver essas duas questões, ou eu quero escolher. Não, tem alguma coisa por trás disso quando eu coloco que eu estou em dúvida de algo, certo? Talvez eu quero ter certeza do caminho que eu vou escolher. Eu acho que é bem isso que eu quero mesmo. Eu quero ter certeza do caminho que eu vou escolher. É isso. Agora, a gente relê as duas frases. Então, a minha: eu estou em dúvida sobre duas questões. Aí eu coloquei uma segunda frase com eu quero. Eu quero ter certeza do caminho que eu vou escolher. Agora, a terceira frase: eu preciso. O que eu preciso para dar conta do meu eu quero? Ou seja, para eu ter certeza do caminho que eu vou escolher, o que eu preciso? E o que eu preciso, gente, precisa ser algo concreto, sabe? Algo que você realmente possa fazer. Eu gosto de dividir o eu preciso em 3 caminhos. Então, o que eu preciso que eu posso fazer hoje, que é tipo a curto prazo, então ainda hoje eu posso fazer algo a respeito. O que eu preciso e que eu posso fazer daqui uma semana, um mês, dependendo aí da situação que eu tô vivendo, ou seja, a médio prazo, o que eu preciso fazer, lembrando que o eu preciso precisa ser algo concreto. É sempre bom ter um verbo junto com o eu preciso, que aí a gente sabe que a gente está sendo um pouco mais concretas, tá? E um pouco mais a longo prazo, a 1 ano. Bom, se eu reler as minhas frases aqui: eu estou em dúvida sobre duas questões. O que eu quero? Eu quero ter certeza do caminho que eu vou escolher. O que eu preciso fazer hoje? Bom, hoje eu diria que eu tenho que levantar os prós e os contras das duas questões que eu estou envolvida, ou seja, eu tenho que olhar para elas assim mais a fundo e ver, olhar aí os prós e os contras dessas duas questões. Dentro de uma semana, o que eu preciso? Eu acho que eu preciso investir mais tempo em uma das questões. Depois de levantar os prós e os contras, eu vou investir mais tempo, sei lá, ficar aí uma semana investindo tempo em uma dessas questões que eu estou aqui em dúvida. E a longo prazo, o que eu preciso? Porque aí quando eu olho, bom, eu estou tratando alguma coisa, né, uma questão específica sobre estar em dúvida por duas questões. Então, o que eu preciso daqui a 1 ano? É um pouco tentar vislumbrar a minha vida daqui a 1 ano e entender o que faria sentido para mim dentro dessas questões que eu estou em dúvida. Você aí vai fazer também isso de acordo com a questão que você está envolvida, tá bom? Mas é sempre bom a gente fazer um eu preciso agora, que eu possa fazer agora, como eu elenquei aqui, né? De eu quero ver os prós e os contras dessas minhas duas questões. Porque quando a gente coloca um eu preciso claro que eu posso fazer hoje, eu me movo, eu me coloco em ação. Ao me colocar em ação, é o primeiro passo para a minha transformação.
dando o primeiro passo para minha transformação, é também o primeiro passo para eu lidar melhor com essa situação que está me incomodando hoje. Então faz aí a sua prática. O que você está vivendo nesse momento que está te incomodando? O que é que você quer, afinal de contas? E o que você precisa? Lembrando sempre que uma coisa está relacionada com a outra e que o eu preciso precisa ser algo claro, de preferência algo que você possa fazer hoje, depois algo que você possa fazer entre uma semana ou um mês e algo a longo prazo, que é para você entender o impacto dessas suas questões aí na sua vida. Experimenta, depois me conta como é que foi, certo?